Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 28º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos pergunta algo muito importante. Na verdade, ela quer nos ensinar isso. O ensinamento de Jesus é: você tem um coração grato? Você sabe agradecer a Deus e sabe por que ser grato em relação a Ele? É a pergunta que a liturgia todas nos faz hoje. E a liturgia ainda nos leva um pouco mais. O seu coração é grato da doença que Deus te curou? E qual foi a doença que Deus nos curou? A liturgia fala de doença. Uma doença terrível para a época de Jesus e para a época do profeta Eliseu, que era a lepra. O profeta Eliseu, ele viveu no século IX a.C., morava à beira do mar, à beira do rio Jordão, e exerceu o seu ministério de uma forma meio que obrigatória, né? O profeta Elias tinha sido arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Quando ele estava subindo para o céu, ele jogou o manto sobre Eliseu e Eliseu se tornou profeta de Israel. Elias, o maior profeta, Eliseu, o segundo maior profeta. Tanto Elias quanto Eliseu, eles eram homens que faziam milagres extraordinários, como por exemplo, Elias conseguia ressuscitar pessoas mortas. Eliseu fazia vários milagres, não chegou a ressuscitar pessoas, mas fez este milagre que nós estamos vendo hoje aqui na liturgia. O milagre da cura de Naamã. Naamã era general do exército sírio e de repente se encontrou com a doença da lepra. Só para a gente entender um pouco a respeito do povo de Israel, a mentalidade deles. Eles diziam que se você tem uma doença incurável, foi porque Deus te castigou de alguma coisa. Você cometeu um pecado e por causa desse pecado Deus está te amaldiçoando. Você é um maldito se você tem uma doença incurável. E a lepra era uma doença incurável. Uma pessoa que tinha lepra, ela não podia mais ficar em casa. Ela era levada para o deserto e ali ficava nas colônias de leprosos. Tinha que andar com um sininho amarrado no pescoço, todo enfaixado, e quando tinha que comprar alguma coisa ou pegar alguma coisa na cidade, ele tinha que entrar gritando: leproso, leproso, leproso. E a pessoa perguntava de longe o que ele queria, jogava o mantimento no chão, ele vinha, pegava e saía correndo e ia embora. Os pais, quando descobriam que um dos filhos, alguém da casa, tinha lepra, os pais levavam o bebezinho ou a criança, chegava nos acampamentos de leprosos, os leprosários, e entregava a criança lá e acabou. Isso quando não acontecia dos próprios pais matarem a criança e enterrar em um lugar desconhecido para ninguém saber. Porque a lepra era uma sentença de morte. A pessoa não tinha remédio, não tinha cura, não tinha absolutamente nada. Na verdade, não tinha nada dos remédios que nós temos hoje. Hoje nós temos analgésicos, uma série de coisas que não existia. Então você tomava chás, as medicinas da época e pronto, e acabou. Então estar com lepra era estar condenado à morte. Este homem, bastante importante, Naamã. Naamã era general do exército sírio. Ficou sabendo por uma empregada dele que no país de Israel tinha um profeta que fazia curas. Ele então fez uma caravana e foi até a casa de Eliseu. Chegou na frente da casa, mandou os emissários até a casa do profeta e disse: olha, o meu senhor está pedindo que você vá lá fazer uma oração por ele e curá-lo. E Elias simplesmente disse: fala para ele ir no rio Jordão mergulhar 7 vezes, está tudo certo. E os empregados voltaram e disseram: Naamã, ele disse para você ir no rio e mergulhar 7 vezes no rio. Ele falou: como assim? Ele não vai nem sair para falar comigo? Vamos embora.
ficou com raiva e ia voltar para sua terra. Quando já estavam andando, um dos empregados disse: meu senhor, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o profeta tivesse te pedido uma coisa muito difícil, você não ia fazer? Sim, eu faria. E por que você não faz isso que ele pediu, que é algo tão simples? Ele falou: mas nas nossas terras tem rios tão mais importantes, como por exemplo o rio Farfá, que é 10 vezes maior do que o rio Jordão. Para que banhar nesse riacho aqui? Ele diz: faça. E assim fez. E quando Naamã entrou na água 7 vezes e de lá saiu, ele saiu curado, com a pele tão limpa quanto uma criancinha recém-nascida. Ele ficou tão agradecido, mas tão agradecido, que voltou até o profeta Eliseu trazendo ouro, prata e roupas finas. E queria dar de qualquer jeito ao profeta. E o profeta disse: eu não aceito, foi Deus que curou você. Ele disse: então me permita pelo menos levar um pouco de terra deste lugar, para que eu na minha casa faça um altar e adore ao Deus de Israel. Naamã foi curado de várias coisas ali ao mesmo tempo. Ele foi curado do orgulho, foi curado da sua empáfia, e ele foi curado da lepra, e voltou para casa com um coração extremamente agradecido pelo milagre que Deus fez. Nós encontramos no Evangelho também leprosos, 10 leprosos. 10 leprosos que se aproximaram de Jesus e gritaram a uma certa distância: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus fez a mesma coisa que o profeta Eliseu fez. Jesus nem chegou perto dos leprosos, apenas disse para eles: vá até o templo de Jerusalém e se apresente aos sacerdotes. Enquanto eles estavam caminhando, eles se deram conta que estavam curados. E um deles, que era estrangeiro, samaritano, voltou para agradecer. O Evangelho aqui fala de uma forma bonita, porque ele descreve, na verdade, não é o coração de um homem grato, mas é o coração de um homem adorador. Ele chegou, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Vejam que este era estrangeiro. Alguns pontos aqui. Qual a maior doença que nós podemos ter? A maior doença é o pecado. Porque é a única doença na nossa alma que pode nos levar para o inferno, nos apartar definitivamente de Deus. Uma pessoa que morre em pecado mortal, segundo o catecismo da Igreja Católica, ela vai para o inferno. Ela está completamente apartada de Deus, uma pessoa que vive em pecado mortal. Então, o pecado é a única lepra que pode nos levar para o inferno. Outra coisa, absolutamente nada pode nos levar para o inferno. A gente pode passar uma vida inteira doente, com câncer, com coronavírus, com qualquer coisa. Isso não nos leva para o inferno. Isso não nos afasta de Deus, muito pelo contrário. As doenças, elas têm o poder e a graça de nos aproximar de Deus, de nos configurar a cruz de Cristo. Mas o pecado não. Por que o profeta Eliseu pediu que Naamã mergulhasse 7 vezes no rio Jordão? Porque 7 são os sacramentos, e são os sacramentos que nos livram do pecado. O sacramento do batismo, da Eucaristia, da reconciliação, o sacramento do matrimônio te leva para o céu, te liberta do pecado, o sacramento da ordem. Todos os sacramentos levam a gente para Deus, nos purifica da doença que é o pecado. E por que só o estrangeiro voltou para agradecer a Jesus? Porque só tem um coração grato a Deus aquele que se sente neste mundo estrangeiro, aquele que tem consciência de que ele não é deste mundo, aquele que tem consciência de que o pecado pode matar a minha alma. E as pessoas hoje perderam tanta noção da vida, e a noção da vida religiosa, do que são os sacramentos, que elas se gloriam do pecado. Tem jovem que faz por aí colecionando: olha, já peguei fulana, peguei aquela, já peguei tudo.
Outros, não, já traí minha esposa, já fiz tal, não sei o que tem? Eu sou macho, eu sou homem. E se orgulha do pecado, sabendo que aquilo pode levá-lo para o inferno. Outros se gloriam, não, passei a perna em fulano, então eu lá na minha empresa, não sei o que, e ele se gloria, fiz negócios, tirei vantagens, e ele se gloria do pecado. Deveria ter vergonha. E uma pessoa feridenta, com o coração cheio desta lepra que é o pecado, jamais vai ter um coração agradecido. Nós encontramos os jovens, 11, 14, 16, 20 anos, que tem um coração completamente vazio, orgulhoso, não tem gratidão por absolutamente nada, não consegue reconhecer a grandeza e a beleza da vida. E às vezes ainda falam de uma forma ridícula para os pais: eu não pedi para nascer. E aí você encontra jovens tentando suicídio, se cortando com gilete, fazendo coisas absurdas, usando drogas e uma série de coisas, porque ele não tem um coração agradecido. Ele não consegue nem reconhecer que no momento em que ele foi fecundado, podia ter nascido milhares de pessoas no lugar dele, mas Deus escolheu ele, escolheu aquela pessoa. Não consegue reconhecer o grande sacrifício de Cristo na cruz. Os grandes santos, como São Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, os vários santos, às vezes eles paravam diante de Jesus crucificado e diziam: meu Deus, como é que eu vou agradecer por isso que você fez por mim? Santos como a própria Santa Teresa d'Ávila, quando ela chegava diante do crucifixo, ela olhava para o crucifixo e daqui a pouco ela começava a levitar, ficava fora do chão, fora do ar. Quantas vezes as irmãs olhavam pela brecha da porta dela, ela ajoelhada, mas ela não estava ajoelhada no chão, ela estava a quase 1 metro de altura. Que ela olhava para o sacrifício de Cristo e dizia: não é possível que Deus fez isso por mim. Ter um coração agradecido. Nós não sabemos agradecer pelo grande sacrifício da cruz, e às vezes não sabemos agradecer por nada. Por nada. Quando as pessoas fazem alguma coisa para a gente acha que ela está fazendo a obrigação dela. Quando não, estamos o tempo inteiro reclamando. Reclamamos do calor, reclamamos do frio, reclamamos da chuva, reclamamos da seca, reclamamos do vizinho, reclamamos do empregado, do patrão, da esposa, do esposo, do filho, do pai, o tempo inteiro reclamando da sogra, geralmente é assim, reclama de tudo, ao invés de olhar para o outro e dizer: você é um presente de Deus para mim. Claro, você não é do jeito que eu sonhava, mas você é um presente de Deus. Conseguir enxergar no outro a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a ação de Deus. Os filhos olhar para o pai, para a mãe e dizer: pai, mãe, muito obrigado, porque se eu estou vivo hoje é porque vocês disseram sim para a minha vida e cuidaram de mim. Porque o pai ou a mãe poderia muito bem, quando você acabou de nascer, jogar no lixo e acabou, como muitas pessoas fazem, infelizmente. Ser grato: obrigado, mamãe, porque você fez o meu almoço hoje, o meu jantar. Obrigado, mamãe, porque você lavou as minhas cuecas sujas aqui. Ter esse coração grato nas pequenas coisas. E precisa-se começar a agradecer pelas pequenas coisas, porque quem não faz isso nas pequenas jamais vai reconhecer o sacrifício da cruz. Jamais. Então a lepra que hoje o Senhor quer nos curar é do pecado, é de um coração ingrato, um coração soberbo, um coração vazio, um coração que é como os 9 leprosos que se acham deste mundo mesmo. Essa é a minha casa, esse daqui é o meu lugar, essa daqui é a minha terra, esse daqui é a minha pátria. E não é. O único que reconheceu e veio agradecer a Cristo foi o samaritano. Ele não estava na casa dele, ele não estava na pátria dele, não estava na família dele, não estava no lugar dele. E mesmo assim, ele reconhece o quanto Deus foi bom com ele.
quanto Jesus foi bom para ele. Jesus me curou da morte, Ele me libertou da morte. Como leproso, eu não podia mais ver os filhos, não podia mais ver a esposa, não podia mais entrar em casa, na sociedade, em canto nenhum. Estava apenas esperando o dia de morrer. Que Deus nos dê um coração grato, porque sem gratidão, ao invés de nos assemelharmos a Deus, que é bom, a gente se assemelha ao diabo. O diabo é o que não consegue reconhecer nada de bom que Deus fez. Não consegue nem reconhecer que ele era um anjo de luz, tinha sido criado pela bondade e pela misericórdia de Deus, tinha sido feito especial e era alguém extremamente bom, mas se corrompeu pela ingratidão. Ou nós aprendemos a gratidão aos irmãos e a Deus, ou nunca vamos aprender o caminho do céu. Nunca.